Diante das atuais dificuldades encontradas pela Rússia na invasão da Ucrânia, o mundo parece esperar por uma trégua ou uma negociação vantajosa para ambos os lados. Mas não é isso que o Kremlin tem em mente. Afinal, que trunfo gigantesco é esse, no qual Vladimir Putin confia para concluir e vencer o conflito? Seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou o Bombinha e é um prazer estar aqui com você novamente. Desde que a Rússia invadiu o território ucraniano, vários setores do comércio internacional foram imediatamente atingidos. Enquanto que, por um lado, a Rússia sofreu um forte boicote por parte de alguns países ocidentais, dos quais ela importa produtos, por outro, a própria Rússia também cortou o abastecimento de gás e de outros produtos para alguns países da Europa, principalmente da região leste. Mas antes de continuar, quero saber se você curtiu essa estampa. Se sim, dá uma passada lá na loja da Fatos e veja as camisetas masculinas e femininas disponíveis. Eu tenho certeza de que você vai gostar. Acesse e use Fatos. O link está na descrição. Bem, a Rússia, sem dúvida, se vê em uma situação estressante, em que já não conta com recursos financeiros o suficiente para se manter no conflito, limitando-se em suas investidas, que agora são feitas em menor frequência do que no início dos conflitos. Apesar do número alto de soldados no fronte, ela tem se limitado a enviar novas tropas, uma vez que as forças armadas russas contam com milhares de soldados e equipamentos bélicos de grande potência. Segundo um levantamento feito por Michael Clark, do Instituto Real de Serviços Unidos, na Inglaterra, o exército russo conta hoje com cerca de 900 mil militares na ativa, sendo que 40% desse total são de recrutas. Dos quase 1 milhão de soldados, 280 mil são especialistas terrestres, 165 mil aéreos, 150 mil navais e aproximadamente 2 milhões são reservistas. No início da invasão, Putin havia enviado cerca de 170 mil soldados para o fronte. Com as dificuldades encontradas, já nos primeiros dias de conflito, esse contingente pode ter atingido a casa dos 300 mil soldados. Evidentemente, não se deve desconsiderar os custos de tudo isso, que praticamente dobraram. Aliás, os gastos têm sido um dos maiores inimigos de Putin nessa batalha, que a cada dia que passa vai se tornando ainda mais cara para os russos. Isso sem falar nas baixas, que também geram custos extras ao governo. Estimativas de agosto de 2022 apontam que cerca de 80 mil soldados russos tenham perdido a vida nos primeiros 6 meses de guerra. Colin Kahl, que é subsecretário de defesa russo, também informou que as forças russas perderam de 3 a 4 mil veículos blindados e podem ter esgotado seus mísseis guiados de precisão depois de ter disparado uma grande quantidade contra a Ucrânia. Já segundo o porta-voz do Comando da Aeronáutica da Ucrânia, Yuri Ignat, a Rússia já teve 56 aviões e 82 helicópteros destruídos pelas forças ucranianas. Como foi falado anteriormente aqui no canal, a Ucrânia tem sido resistente ao extremo, pois além de contar com treinamento anterior dado pelos Estados Unidos, o país ganhou uma população realmente resistente às investidas de seu ex-patrono, digamos assim, que é a Rússia. A Ucrânia, mais do que nunca, pretende continuar independente e quer se juntar ao Ocidente, custe o que custar. Se os soldados russos, no início, foram tranquilizados porque achavam que iriam ser recebidos com flores e abraços pelos ucranianos, no desenrolar dos primeiros conflitos, o que viram foi uma chuva de coquetéis Molotov caindo em sua direção. De setembro para cá, o Kremlin percebeu que os resistentes ucranianos não estão para brincadeira, uma vez que retomaram Kharkiv ou Kharkovia, tanto faz, que já estava praticamente nas mãos dos russos. O que parece ter ajudado na contraofensiva foi a chegada do inverno. Aliás, um período que pode não acabar com o conflito, mas dificultar as ações do exército russo e dar tempo para que os ucranianos se preparem ainda mais para uma provável segunda fase. Os erros da Rússia têm sido acompanhados pelos especialistas desde o início, a começar pela soberba em achar que,
por serem uma das maiores potências bélicas do mundo, venceriam a Ucrânia pelo medo. Mero engano, como vimos. O fato de não colocarem oficiais experientes no front também foi um erro grotesco. E mesmo dando ordens remotamente, os russos perderam alguns de seus oficiais. Putin e seus aliados se veem agora com um verdadeiro problema financeiro, incapazes de aumentar e alimentar tropas maiores, assim como enviar novos veículos para o campo de batalha. A Ucrânia, por sua vez, tem contado firmemente com o apoio quase disfarçado da OTAN e dos Estados Unidos. Como já foi dito em outro vídeo, é interessante para ambos que a Ucrânia faça parte do Tratado do Atlântico Norte, uma vez que pode ser uma ponte para as forças aliadas, tanto militar quanto comercialmente. Para a Ucrânia, essa união é bastante positiva, pois além de ter contato direto com o Ocidente, terá acesso mais amplo à União Europeia e, melhor ainda, se verá livre das garras do urso russo. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tem ido às suas redes sociais não só para agradecer pela resistência que o povo ucraniano tem mostrado, como também convocando-os para se juntar às forças. Ele nunca deixou de admitir que a situação é difícil, especialmente no leste do país, mas seus pronunciamentos, ao contrário do que acontece com Putin, têm dado mais esperança para os ucranianos, além de mostrar que são os verdadeiros patriotas. Vladimir Putin, por sua vez, tem sido cada vez mais pressionado pela opinião pública, que em sua maioria não vê mais a situação como interessante para o país. Muito pelo contrário, as contas estão chegando e com bastante força. A moeda já está desvalorizada e se encontra em declínio, coisa que pode piorar ainda mais até o final da guerra. Aliás, este conflito, o qual Putin não vê como sendo uma guerra de fato, ainda não deu qualquer sinal de que está perto de acabar. Se depender do presidente russo, ela só será finalizada quando a Ucrânia for da Rússia, não importa as forças a serem usadas. Putin só não usou seu arsenal nuclear tático até agora devido ao Tratado Internacional de Não Proliferação de Armas Nucleares. Porém, não se dê por satisfeito, pois o uso desse tipo de arma não está fora de questão para os russos. As armas nucleares táticas não possuem o efeito devastador das de grande potência, mas também são proibidas pelo tratado. E se forem usadas, não deixarão de causar baixas importantes do lado oposto. E tanto Putin quanto o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, já disseram que, caso seja necessário, eles irão usar esse tipo de armamento. Tal declaração já levantou as orelhas do pessoal do lado de cá do Atlântico. Estados Unidos, OTAN e ONU já responderam que a Rússia está avisada e que, se ela utilizar armamento proibido, terá resposta à altura. Na atual situação econômica russa, seria difícil afirmar que esse país se sairia bem em um conflito mundial. E o fator não é nem relativo ao seu contingente militar, mas sim de seus cofres. São muitos milhares de rublos para manter os soldados e todo o aparato militar no fronte. Se há uma verdade a ser dita, é que a Rússia não conta com todo esse recurso atualmente. Após a considerável perda no episódio de Kharkovia, Putin declarou uma mobilização parcial, convocando mais de 300 mil homens para o conflito. No entanto, ele encontrou certa resistência, uma vez que homens têm deixado o país, justamente por não aceitar participar da ofensiva de Putin. Segundo diversas fontes, um dos motivos é que muitos russos e ucranianos são parentes. O outro é que a própria população não viu motivo plausível para que o maior país do planeta invadisse a Ucrânia. Assim mesmo, a Rússia conta ainda com um contingente muito grande de recrutas, completamente inexperientes em campos de batalha, só que mesmo assim, prontos para matar. Aparentemente, Putin deseja contar com a quantidade em detrimento da qualidade. Ou seja, enviar soldados sem experiência, mas em grande quantidade. Para o fronte, parece ser uma das estratégias russas mais plausíveis na tentativa cega de tomar o território ucraniano. Esta é a estratégia considerada como trunfo na manga de Vladimir Putin. E tudo indica que ele fará uso disso. Só não se sabe se durante o inverno ou após seu término, numa provável segunda fase dessa guerra. Caso não traga resultados positivos, a preocupação tenderá a aumentar
frente às declarações da Rússia em utilizar armas nucleares. Enquanto o mundo assiste atônito ao rato insistindo em comer o queijo que está na ratoeira, ao mesmo tempo, ele espera que o queijo esteja contaminado. Não sendo assim, é melhor o mundo se preparar para um conflito de proporções bíblicas. Você gostou do conteúdo? Se sim, deixe o seu like para fortalecer o canal, ok? Se ainda não é inscrito, inscreva-se para acompanhar nossos lançamentos semanais. E se achar por bem, torne-se membro do canal e tenha conteúdos exclusivos. Obrigado por assistir e até o próximo encontro. Tchau!